Como sou tratado no Brasil? A verdade que ninguém conta. Vamos lá ver aqui o vídeo do Mano Paim. Inscreva no canal, às vezes não se esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. O canal está aqui na descrição. Caso esquecerem lá todos os créditos, falou? Então é isso aí, vamos lá ouvir. Como sou realmente tratado no Brasil? A verdade nua e crua. Bom, olá pessoal, Cristiano Paim aqui para mais um vídeo no canal e eu espero que vocês estejam bem porque eu estou angolanamente falando, eu estou bué fixe. Como realmente eu sou tratado no Brasil? Já fazem 5 anos, eu repito essa frase há muito tempo, já fazem 5 anos 5 anos é uma vida. Não, metade de uma vida. 10 anos é uma vida. 5 anos é metade de uma vida, entendeu? do Brasil e de alguma forma eu vivo aqui primeiramente num estado diferente, num sul do Brasil, Florianópolis, e claro, quando eu cheguei no Brasil cheguei por um outro lugar, cheguei pelo Rio, fiquei um tempinho no Ceará, fiquei um tempinho também em São Paulo, já passei em outros estados também, fiquei pouca coisa, mas hoje permaneço mais tempo aqui em Florianópolis, no sul do Brasil, um dos estados aqui do Brasil, e essa é uma das perguntas que várias vezes me fazem, tanto em conversas com amigos, quanto também aqui no canal Cristiano Paim, alguns comentários. Muita gente quer saber, quer me ouvir, quer entender as minhas visões sobre como é ser um angolano, um africano no Brasil e como realmente eu sou tratado. Olha, o mais interessante é que todos os angolanos que a gente vê que vão para o Brasil, quer sejam angolanos, ou moçambicanos, ou outra nacionalidade que vem aqui da África, eles sempre param ali, se não for no centro do país, ou no norte, as cidades preferidas dos caras africanos. São Paulo, é a preferida de todas, Rio de Janeiro, e mais cidades ali a norte ou nordeste. Sul, dificilmente. Muitas pessoas que vêm mais para o sul são angolanos que estudaram lá no Ceará, é onde tem mais angolanos por causa da Unilab, e depois eles descem. Quando eles terminam a formação e decidem viver no Brasil, eles saem lá do Ceará, acabam descendo. Conheço o Paim, conheço mais um nosso irmão angolano que vem de Cabinda, que também merece ser levado aqui nesse canal. Ele está muito mais tempo, ele tem uma filha brasileira, tem muita experiência para contar para nós também. Vamos trazer ele aqui também, entendeu? É interessante essa parte. São poucos angolanos que acabam vendo em Florianópolis. Para começar, uma das perguntas que eu sempre ouço aqui é: será que os brasileiros me tratam bem ou com desconfiança? Bom, sou negro, isso não vai mudar. Também tem aquele nosso carinha aí, só esqueci o nome dele, que a gente reagiu aqui o vídeo dele, que ele falou muito bem, muito bem de Florianópolis. Nada, mas de alguma forma altera um pouco a forma como as pessoas me olham. Com desconfiança, sim, algumas vezes, e bem em várias outras vezes, e vou dizer que a maior parte das vezes eu sou bem tratado, mas também talvez é a forma como eu lido com as coisas e como eu me apresento e como eu me comunico, porque isso também muda alguma coisa. Claro que ser negro no Brasil exige você conhecer vários assuntos sociais e várias questões, onde infelizmente existem várias construções sociais dentro do Brasil que colocam o negro nessa posição de desconfiante, sempre uma pessoa não confiável e tudo mais, e infelizmente eu acabo sendo essa pessoa que acaba talvez sofrendo 2 vezes mais algumas desconfianças em chegar em alguns setores, em mercados, em shoppings, de alguma forma. Várias vezes eu já tive situações onde eu praticamente fui meio que perseguido até dentro de alguns supermercados com o intuito do tipo, será que esse cara, sei lá, vai pegar alguma coisa, mas Olha só, isso de ser perseguido no supermercado é muito engraçado, né? Porque se acontece no Brasil, por exemplo, é um país onde a maioria são brancos, é racismo. Entendeu? Mas se acontece aqui na África, não é racismo. Mas, atenção, se você for a fundo e pesquisar quem é o proprietário ou sobre qual gerência está aquele supermercado, você vai dar conta que não importa o lugar. É racismo sim, entendeu? Por que eu estava a falar isso? Muitos supermercados aqui em Angola acabam sendo gerenciados ou pertencem proprietariamente a estrangeiros que vêm da Europa, mais da Europa, às vezes da América Latina. Em contrapartida, eles instruem, até chineses, muito mais chineses e libaneses, eles instruem que os funcionários que prestam serviço para aquela empresa fiquem seguindo, mesmo tendo câmera, eles ficam seguindo aqueles que entram para fazer compra. E eu já discuti diversas vezes por causa dessas regras absurdas. Entendeu? Aquilo que eu estou falando, rapaz. Eu já falei isso num outro vídeo do cara brasileiro que está aqui em Angola, que inclusive o pedido está em pé. Quanto mais você entra no mundo dessas conversas sociais,
inclusões, não inclusões, mais você começa a interpretar as coisas como A maior parte das vezes as pessoas me tratam bem pelo fato de eu ser realmente de África, falar português, e as pessoas até se assustam com a forma como eu falo, porque o sotaque gera também curiosidade. Isso me coloca numa posição do tipo estranheza, sabe? Ele fala bem o português, nem várias vezes as pessoas falam isso. Ele fala bem o português, você é de onde? Você é do Haiti, você é de Angola, de Moçambique e tudo mais. E várias vezes até as pessoas erram, nem falam diretamente Angola. Poucas vezes as pessoas chutam Angola diretamente ou na primeira vez e depois acertam, mas a maior parte das vezes eu diria que 80% eu sou bem tratado, e de alguma forma em alguns momentos eu sou tido como estranho. Tem alguns lugares do Brasil que um cara de África, de um país chamado Angola, e às vezes algumas pessoas deduzem ser do continente em si como país, um cara de África estar nesse lugar, nesse estado, nessa região, nesse bairro, nesse município, muitas das vezes é estranho, porque para eles qual é a probabilidade desse cara estar aí? Mas é mais aquela estranheza do exótico, do estranho, mas depois as pessoas, depois de conviver, né, você vai convivendo, as pessoas vão entendendo, ouvindo um pouco do que você tem a dizer, tentando entender um pouco quais são as suas visões, e eles percebem que existia um estereótipo e eu acabo quebrando aos poucos. Isso é bom, isso é necessário e acaba facilitando um pouco a forma como eu sou tratado nesses lugares. Quais são as... uau. É interessante, né? Como a convivência acaba desconstruindo algo que por século foi construído. Ah, interessante. As perguntas clichês que eu mais recebo enquanto africano no Brasil ou angolano no Brasil? Já ouvi de tudo e mais alguma coisa. Eu já ouvi se eu vim de barco no Brasil, eu já ouvi como é que são os Clássico. animais em África, sei lá, leões, essas coisas, se tem Clássico. internet, como é que está a alimentação, se a Angola ainda tem fome, se tem guerra ou não. Conteúdos que podem ser encontrados em vários lugares na internet, eu já ouvi de tudo e mais alguma coisa, e principalmente é sobre a língua. Se eu falo que língua, e é uma das coisas que às vezes até aborrece um pouco, mas faz parte do processo. Eu acabo entendendo que existem pessoas que não vão saber disso, então é bem normal. Logo eu já ouvi de tudo um pouco, desde animal a ouvir no Brasil nadando, ao ter internet, a ter comida em Angola, a ter água, a guerra ou não ter guerra, coisas que realmente você pode encontrar em qualquer lugar. Já me confundiram com um brasileiro? Eu acho que não, porque de alguma forma me confundir com brasileiro, isso soa mais naquela possibilidade de você trazer talvez um sotaque de uma região que é similar ao brasileiro, porque tom de pele, tonalidade de pele, eu acredito que existem muitos brasileiros com uma tonalidade de pele similares à minha, e que são realmente nascidos, ou que foram realmente nascidos no Brasil, talvez Bahia em si, que é muito mais forte, ou o norte ou o nordeste do país, você vai encontrar mais africanos ou mais pessoas pretas, então você pode encontrar essas pessoas em qualquer lugar, e talvez me confundirem com brasileiro é bem raro, mas já teve uma pessoa que talvez achou que eu fosse, sei lá, da Bahia em si, que acaba sendo, né, o estado mais, vou dizer, africano possível, né, do Brasil, mas não, nunca fui considerado assim ou meio que confundido com brasileiro, porque a partir do momento que eu abro a boca para falar, percebem que eu tenho um sotaque bem diferente, e esse sotaque dentro do Brasil é bem raro. Então o máximo que vão questionar é se eu sou do Haiti, se eu falo francês e se de alguma forma eu venho de um outro país africano, mas às vezes eles não acertam qual país é, e várias vezes já tentaram achar que era Moçambique. Tem gente boa no Brasil? Claro que tem gente boa no Brasil. Várias vezes eu encontrei, conheci, eu tenho colegas de trabalho que, poxa, me fazem entender que existem sim claramente muita gente boa no Brasil, e nunca vai ser todos que de alguma forma talvez vão te tratar de um jeito ou de um jeito tão negativo, mas de alguma forma eu me senti muito mais acolhido, por exemplo, no norte e nordeste do Brasil, onde eu estive. E Cara, no nosso país, nem todo mundo nos trata bem. Quem diria mais nos países dos outros? Aquilo que dizem, né? Onde tem seres humanos tem de tudo. Entendeu, rapaz? Onde tem ser humano tem de tudo. Entendeu? Gente boa, gente ruim, tudo terá. sim, porque talvez exista essa proximidade de um africano estar mais nessas regiões, nessa região norte e nordeste do Brasil. Isso facilita muito na forma como você vai se enquadrar em alguns ambientes. E sim, existem sim muito boas pessoas dentro do Brasil, e se você é um africano, angolano, com certeza você deve ter algumas amizades, ou de alguma forma você vai fazer algumas amizades, porque o brasileiro também é um ser muito acolhedor, assim como o africano, e é um povo que também é muito alegre.
sabe ser muito alegre, assim como o africano, e dentro disso também é espelhado a receptividade, a forma como os brasileiros recebem as pessoas. Existem pessoas que vão te olhar de uma maneira meio que estranha, existem várias pessoas que vão te abraçar de tal modo que você vai se sentir às vezes até, poxa, será que eu mereço todo esse abraço, todo esse acolhimento? E sim, existem muitas boas pessoas dentro do Brasil, e isso culmina também com uma outra pergunta, que é o que mais te incomoda no Brasil? Uma das coisas que eu, enquanto africano, que eu muito tenho, e talvez aprendi de família, pode até ser dos meus pais, mas é muito do africano, que é saudar não só pessoas desconhecidas, mas também mais velhos, principalmente. No Brasil você vai ver muitas pessoas não saudando, mas eu acho que isso é algo natural, onde você não é obrigado, mas é algo que eu sinto falta. Várias vezes eu fui deixado no vácuo e eu não entendi, eu achei que, poxa, é alguma coisa contra, mas não era, é simplesmente porque o brasileiro em si é um ser não só desconfiado, mas também uma pessoa ou um cidadão que não tem muito essa de eu preciso cumprimentar a pessoa, mas é aquela, se você for num lugar onde você precisa de um serviço ou algum tratamento, eventualmente você vai ser saudado, então tá tudo bem. Já sofreu ou já sentiu algum racismo no Brasil? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim, não vou me alongar muito, mas eu vou dizer que sim, porque o Brasil, além de ser grande, é um país muito mixado, é um país que recebe pessoas de vários lugares, de tudo um pouco, e é um país que você vai conhecer pessoas não só de várias nacionalidades, mas você vai entender a forma como o Brasil se tornou no país que é. Por ser um Brasil muito mixado, um país muito misturado, de várias etnias, descendências, desde europeus a povos indígenas, a africanos e tudo mais, você vai entender que existem várias personalidades, vários comportamentos, várias formas de lidar, várias formas de receber, de falar, de sorrir, de expressão facial. Então você entende de tudo e mais alguma coisa. De forma sutil você acaba sentindo algum desdém, algum preconceito, e às vezes de forma bem visível você percebe às vezes alguma estranheza, como por exemplo você está numa calçada, a pessoa vindo de frente a você e às vezes a pessoa fazer uma pequena curva, você percebe que foi uma curva meio estranha, às vezes mudar de faixa, mudar até de calçada, coisas assim. Às vezes você entra num estabelecimento, a pessoa que atende logo de primeira já toma um susto, já te dá um bom dia, do tipo, eu preciso receber essa pessoa o mais rápido possível, e várias vezes não, está tudo bem, você não sente isso. Às vezes pode ser que esteja entranhado na pessoa, mas você acaba não sabendo. Mas claro, não são todos. Dentro do Brasil você vai sentir alguns preconceitos, sim, enquanto angolano e africano, mas eu acho que isso depende muito da forma também como você lida com essas situações, se te afetam ou não te afetam, e como você se posiciona perante essas situações. Então, enquanto angolano, eu vou dizer, enquanto angolano de África, assim, nascido realmente em África, eu acho que eu sofro até 2, 3 vezes mais algumas situações, porque já existem vários estereótipos sobre o africano, sobre o negro de África. Então às vezes eu acabo sofrendo 2, 3 vezes mais um certo preconceito, mas são coisas que eu sei lidar muito bem com isso. Já vivi algumas situações e que não gostaria que ninguém passasse, mas o Brasil em si não é resumido nisso. Existem situações do gênero, mas também você vai viver umas situações ou algumas situações bem mais tranquilas. Cara, é assim, essa questão toda do racismo, como é que eu vou falar? Enquanto nós vivemos aqui em Angola, somos apenas um cara só. Eu fiz um vídeo muito bem explicado, falando sobre isso, sobre o símbolo de pertencimento e sobre como você poderia interpretar essa questão toda de racismo afetar mais um negro brasileiro do que um negro africano. Eu poderia estar resumir aqui desse jeito assim, vamos lá. A mesma forma que o Cristiano Paim sente o racismo, não é a mesma forma que, por exemplo, um brasileiro nativo de Bahia vai sentir. Por quê? Por causa do sentimento de pertencimento. Sempre que o Cristiano Paim tiver nessas condições, ele vai sentir muita dor, vai lhe afetar, vai depender da forma que ele vai gerir. Mas a contrapartida, ele terá um refúgio. No final das contas, eu sou angolano, foda-se. Entendes? Tem lugar para se esconder, tem lugar para fugir, tem lugar para ir, porque isso de racismo é basicamente rejeição. Se você me rejeita, lá tem um monte, tem mais de 36 milhões de pessoas que podem me aceitar. Já para um cara brasileiro, a ferida é mais profunda, porque aonde ele pertence,
está a receber rejeição. Não sei se conseguiram entender isso. Respeitado como imigrante, eu vou dizer que sim, mas vou dizer também que não. Existem brasileiros ou pessoas que acham que o imigrante aqui é como se vivesse de favores ou como se fosse beneficiado de várias coisas que o brasileiro não é ou que devia ser para o brasileiro. Não, o imigrante aqui legalmente, e eu estou legalmente, também paga impostos, também paga praticamente todas as suas responsabilidades, pagamos aluguel, pagamos impostos, tudo aquilo que tem que ser tratado dentro do Brasil, nós tratamos de acordo com a lei, sempre para manter todo aquele decoro, porque de alguma forma nós não estaríamos aqui de forma ilegal e também não nos beneficiaríamos de algum processo se por lei não estivesse meio que abraçado ou, sei lá, acordado ou estipulado. Então, tudo aquilo que um imigrante, pelo menos eu, angolanos e pessoas que eu conheço, tudo aquilo que nós fazemos como imigrantes, existem pessoas que não respeitam, existem pessoas que olham e falam, poxa, vocês estão ocupando, por exemplo, um espaço na faculdade que seria de um brasileiro, mas eu falo, poxa, eu também concorri, fiz um Enem, ou fiz um vestibular, ou fiz um teste, uma prova para ser admitido, então eu ganhei um espaço por mérito próprio e não porque me foi cedido. Claro que existem relações políticas entre os países, Angola, Brasil, mas isso não declina a ideia de que eu ganhei aquele espaço por mérito próprio e aquela pessoa ou brasileiro que não está ali não conseguiu porque não passou, porque todo mundo testa, então. É onde vem a questão da cota racial, entendeu? No exato momento que você implementa a cota racial, você diz que esse é inferior a esse, rapaz. Então, entendeu o que ele está a falar? Esse mano sabe muito, pá. Esse moço, ele é angolano, família. Estou orgulhoso. Se não conseguiu é porque por mérito ou por demérito dele não esteve lá e não porque eu substituí alguém que devia lá estar, até porque o Brasil em si, né, tem condições para resolver situações locais e acredito que se não resolve, né, são coisas que vocês mesmos podem resolver, mas o imigrante em si, como imigrante, várias vezes sou questionado do tipo, poxa, esse cara já conseguiu tal coisa, tem tal coisa, será que é tão fácil assim para o imigrante? Por que o brasileiro não consegue? Não, eu busco as minhas coisas e de alguma forma dentro dos conformes, dentro da lei, eu busco fazer coisas que me são possíveis. Se não fosse possível, eu não teria como fazer. Acesso a serviços de hospitais, a escolas, faculdades, a emprego, a determinados bens e serviços, tudo aquilo que eu posso dentro da legalidade, como imigrante eu faço. E se não sou respeitado ou não como imigrante, algumas pessoas já demonstraram isso, do tipo, você está a ocupar o lugar de um brasileiro. Isso às vezes acontece, mas como eu disse, nós pagamos impostos também e dentro das leis nós fizemos ou fazemos tudo aquilo que é possível. Se não fosse, a gente não teria ou não estaria fazendo. Então é por aí. Bom, então era isso, pessoal. Eu queria falar um pouco. Vídeo bem interessante, família. Abordando um assunto muito incrível. O link original do vídeo está aqui na descrição, se vocês quiserem lá, dá todos os créditos aqui para o Mano Paim. Assuntos foram muito abordados de forma compreensíveis. Não vi nenhuma dúvida que eu possa levar para mim mesmo. Tudo me foi esclarecido. Espero que também foi esclarecido para todos vocês. Inscreva no canal, ativem a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nandalino. Nos vemos na próxima.